Adriles, mas vou falar pra você, falar a verdade, custa caro, hein? Porque nós estamos numa puta sombra do YouTube, blacklist, shadowban, os caras estão É por desinscritos. aí. Hã? É por aí, é blacklist, shadowban. Eu ganhei agora, pra você ter uma ideia, um processo eu acho que eu sou o único jornalista que ganhou um processo contra o Instagram por ter provado que eles me deixaram em shadowban durante todo o período eleitoral. E aí, eventualmente, você tem exatamente, eu estou em 2 inquéritos, ou seja, falar a verdade, ou melhor, não gosto nem de expressão falar a verdade, perseguir um princípio de verdade, para além da perseguição que a gente está, de fake news, discurso de ódio. O que é discurso de ódio? É você falar incisivamente contra o ministro da Suprema Corte? O que é fake news? Você tem uma opinião que não é consonante ao Tribunal Superior Eleitoral? É nesse nível. Eles colocaram termos de ajuste, de adequação de opinião para aquilo que eles querem ouvir, e se você sai disso, você está proferindo discurso de ódio, machismo, racismo, homofobia, qualquer coisa que eles te colocam para te incriminar. É um negócio horroroso, Pitório. E o sufocamento financeiro, né, Adriles? Que isso causa, porque a gente, num canal monetizado, você acaba dependendo. Pô, Adriles, nós estamos a 400 quilômetros de São Paulo. A gente está no Velho Oeste Paulista. Imaginar que a gente depende, né, desse recurso para sobreviver e a plataforma, muito provavelmente orientada aqui, falou: ó, ferra os caras lá. Né? Sufoca financeiramente que eles vão parar. Porque o que a gente vive disso. Né? Então é uma estratégia muito cruel desses que estão, viu, Adriles? Eu costumo dizer que é a ditadura perfeita que a gente vive. A gente vive sob os mandos e desmandos do judiciário. O governo federal, e não vou nem entrar no mérito, foi colocado lá um presidente que foi saído da cadeia, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que é alinhado com as políticas do STF, uma vez até que o próprio governo Lula, o governo Dilma, Lula petista, colocou lá 80% dos ministros. Você tem um Congresso que é sempre a mesma coisa, né? Quem paga mais leva. Você tem aí uma coisa pior ainda, Pitoli, que é a cereja do bolo. Você tem uma grande mídia em consonância com a maioria das redes sociais, aliás, dos CEOs das redes sociais, que endossam esse tipo de autoritarismo. Aí você pergunta, para onde que eu corro? Não sei. Então o trabalho que você faz aqui na Ouro Verde é heróico, o trabalho que eu faço, nós lá com o Marco Antônio, da Revista Oeste ou da Gazeta do Povo. Essa, entre aspas, direita brasileira, não falo nem de direita brasileira, pessoas que primam pela liberdade de expressão, para uma investigação jornalística séria, que cabe numa Kombi hoje no Brasil, faz um trabalho heróico. A gente vai ser lembrado, e eu digo sem falta modéstia, você, eu, o Augusto Nunes, o Constantino, essas pessoas, você, Pitório, serão lembradas como heróis, num período mais nefasto da história da República Brasileira. De república não tem nada, né? República no grego significa coisa pública. Hoje a República Brasileira virou uma coisa privada de algumas pessoas que mandam e desmandam com o endosso, volto a dizer, de parte da grande mídia e de parte das redes sociais, dos CEOs das redes sociais, que endossam esse tipo de censura e perseguição promovidas pelo consórcio Lula, petista e STF. É desse nível. E a gente vive da audiência, né, Adriles? A gente depende de quem nos acompanha, a gente depende de quem nos prestigia. Por exemplo, essa manifestação marcada para o próximo domingo depende também destes que nos acompanham agora e muitos que estão olhando, né, e pensam, pô, o Adriles é um batalhador, o Adriles é um guerreiro, né? Puxa, como eu queria poder ajudar. Você pode ajudar. Aceite o convite que o Adriles vai te fazer agora. Porque daí você vai dar para o Adriles a sensação de que a gente não está sozinho, né, Adriles? A gente fala, né? A gente viu as manifestações de algumas lideranças políticas, inclusive o próprio Bolsonaro, que são pessoas que são perseguidas, que são desmonetizadas, que têm contas bancárias bloqueadas, às vezes, que têm suas vozes limitadas. E a gente vê exatamente que essas pessoas, às vezes, não podem falar ou não querem falar, ou por omissão, ou por adequação, ou por receio, ou por medo, ou por uma série de razões. E a gente decidiu, eu e o Marco Antônio Costa, fazer uma manifestação com pauta. Uma coisa é você chegar no púlpito e dizer para a população de 1 milhão de pessoas na Paulista: viva a liberdade, viva a democracia, o Brasil está com a liberdade de expressão tolhida. Tá legal, todo mundo está sabendo disso. Agora, falar viva a liberdade, viva a democracia, o senhor Alexandre de Moraes e os demais ministros do STF falam todo dia. Eles prendem pessoas, monetizam pessoas, arrancam conta bancária das pessoas, exilam pessoas, censuram previamente as pessoas. Eu fui censurado, tive meu Twitter removido. Sabe por quê? Porque eu falei que tinha uma justiça eleitoral que estava sendo parcial nas eleições e que tinha censura no Brasil. No dia seguinte eu estava censurado.
é tautológica. Então, a gente está exatamente mostrando essas coisas para boa parte do Brasil, que não sabe, inclusive, que essas coisas acontecem, porque a grande mídia não entra nesses assuntos, e quando entra, endossa o perseguidor e o censurador. Só que a gente está colocando uma coisa objetiva. O povo se pergunta, quando o Bolsonaro fala que está sendo perseguido, que tem uma ditadura no Brasil, o Tarcísio nem fala, né? Infelizmente, o Tarcísio, que é um excelente gestor, ele não fala que tem uma ditadura no Brasil. O Romeu Zema não fala que tem uma ditadura no Brasil. O Jorginho de Santa Catarina não fala que tem uma ditadura no Brasil, e a maioria dos congressistas não falam. É meia dúzia lá no Congresso. Então a gente vai falar não só que tem uma ditadura no Brasil, persecutória, tem gente morrendo na cadeia, sem o devido processo legal, o Clédito morreu na cadeia, tem amigo meu, humorista, Bismarck, sumiu do mapa, coitado, ficou 2 meses numa solitária, sem ver o sol, por crime de opinião, nem a Polícia Federal disse do que ele era acusado, tem ministro de Estado que ficou preso, está com tornozeleira por causa de uma minuta apócrifa, uma coisa completamente estapafúrdia. Então a gente vai colocar em panos limpos que existe uma ditadura no Brasil, só que essa manifestação, o diferencial dela é que ela tem um objetivo. Se existe um ministro cerceador que está abusando das suas prerrogativas, eu acho que a gente pode pedir o impeachment desse ministro. A gente vai pedir o impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Ah, Adriles, eu tenho medo, mas não há para ter medo. Se a gente vive, pelo menos num país que tem uma aparência de democracia, você pedir o impeachment de um personagem público que você considera está conspurcando a lei, está conspurcando a própria instituição que ele representa, é lícito. Eu disse num discurso do CIPEC, um ano atrás, o Pittoni, que você pode falar, fora Collor, fora Fernando Henrique, fora Lula, fora Bolsonaro, fora qualquer coisa, por que eu não posso dizer fora Alexandre de Moraes? Por que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que não foi eleito, que deveria zelar pela justiça, que eu acho que não zela, é minha opinião. Agora, se for crime de opinião, falar que eu não considero o trabalho do ministro Alexandre de Moraes probo, eu vou ser preso, então. E se eu pedir o impeachment e o impedimento de um ministro, eu vou ser preso, então. Então, assim, pode até acontecer de alguma coisa acontecer conosco, comigo, com o Marco Antônio, mas eu acho pouco provável. Porque dentro dos limites da lei, você pedir o impedimento de qualquer personagem ou criticar incisivamente qualquer personagem público é da lei, é da democracia, não é? Eu acho que, eventualmente, e se a gente pede o impeachment do Alexandre, e se a gente consegue arregimentar algum tipo de reverberação frente ao Senado, que é quem pode pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, a gente criaria, aí eu estou entrando na utopia, um freio de arrumação para os outros ministros perceberem, peraí, o buraco é mais embaixo, a gente vai continuar abusando das prerrogativas dos nossos poderes, a gente vai continuar prendendo e censurando pessoas previamente por crime de opinião, aí a gente pode até pensar numa reforma do judiciário que pode impedir que um ministro da Suprema Corte cometa os abusos que estão cometendo. Então, é uma manifestação democrática, pacífica, dentro dos limites da lei, pedindo, através da lei, através de uma pressão legítima, política, aos senadores que façam ou examinem os diversos, inúmeros, dezenas de pedidos de impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Não digo que só o Alexandre de Moraes é um ministro que eu considero que está abusando das suas funções. Ali, pela omissão e pela ação, diversos estão fazendo a mesma coisa. Inclusive os mudinhos do Bolsonaro lá, o André Mendonça e o Nunes Marques, não falam nada frente a essa ditadura que está ocorrendo. Então, a gente vai pedir para a população, as pessoas que quiserem estabelecer um objetivo de luta democrática, de luta legítima contra essa ditadura de toga que se colocou no Brasil, a pedir o impeachment de um ministro que eu considero um ministro que está usurpando dos poderes democráticos que lhe foram conferidos. Adriles, embora isso tenha partido da tua coragem, da coragem do Marco Antônio, a manifestação vem ganhando adesão, vem ganhando aderência, né? Muitos estão se somando a essa luta, né, Adriles? Sim, a Carla Zambelli já endossou, o Sebastião Coelho, que é um desembargador, que é um herói da República hoje também, endossou, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança está endossando. Eu acho que no período desse período nefasto e negro da ditadura que a gente está vivendo, a única coisa interessante, a única coisa boa, se é que se pode dizer uma coisa boa que está acontecendo hoje, é separar o joio do trigo. Separar os homens de coragem, os homens que se silenciam, os homens que se acovardam, e os homens, e as mulheres também, claro, que se adequam e endossam essa ditadura. Ou seja, você percebe no jornalismo, na política, no ativismo político, qual o caráter verdadeiro que a gente tem. O Freud dizia uma coisa que eu adorava muito.
que é numa situação de tensão e de angústia, de um jogo angustiante, que a pessoa revela o verdadeiro caráter que tem, não só para os outros, mas como para si mesmo. Então a gente vê pessoas dando a cara a tapa, são uma minoria, infelizmente, no Congresso, são uma minoria no poder político, dando a cara a tapa, arriscando o seu poder, arriscando a sua vida pessoal, arriscando a sua vida social, em nome do combate a uma ditadura, em nome da defesa de uma verdadeira democracia, porque a gente tem uma ditadura perversa hoje, né, o Pitoli? As pessoas te censuram, te prendem, te arruinam, mas falam que é em nome do bem coletivo, em nome da democracia, em nome da liberdade de expressão. Eu vi o discurso da Carmen Lúcia, eu achei absurdo. Ela fala em verdade. Não, a mentira é uma conspurcação da leviana da democracia. Tá, mas quem é o portador da verdade absoluta? É ela? É o Supremo Tribunal Federal? É o Tribunal Superior Eleitoral? Eles dizem, eu sou a verdade, o caminho, a fé. Eles são Jesus Cristo agora? Eles são a verdade encarnada? Todo ditador, todo discurso fascista ao longo da história dizia isso. Todo ditador, eu sou a verdade, eu vou iluminar vocês. A democracia pressupõe o diálogo, a democracia pressupõe o contraste entre opiniões para estabelecer qual seria o melhor caminho para uma sociedade, para chegar exatamente a um período de bonança, de iluminação, né? Mas não, eles querem impor uma verdade goela abaixo. E aí eu pergunto, quais são as fake news do discurso de ódio que a Carmen Lúcia está dizendo? O que foi feito no pleito de 2022, por exemplo, Pitoli? A gente queria voto impresso para além do voto eletrônico, isso foi considerado como fake news. O que é isso? A gente queria um tribunal superior eleitoral mais justo, mais probo, mais isonômico e mais imparcial. O que o tribunal estava fazendo? Não podia dizer que o Lula era, sei lá, a favor do aborto, não podia dizer que o Lula foi condenado por corrupção, que era um ladrão, não podia dizer que o Lula era amigo de ditadores, sendo que esses ditadores hoje entram com tapete vermelho, com Palácio Planalto. Era isso que era fake news? Qual é a fake news? Entendeu? Aí você cria o Ministério da Verdade. Então, assim, adequando-se a esse Ministério da Verdade, você tem uma maioria de políticos, jornalistas, influenciadores que, por ojeriza o Bolsonaro, alguns, inclusive, a maior, grande parte de direita, de centro-direita, liberais, que se adequaram isso por nojinho que eles tinham, sei lá, o presidente Bolsonaro. Estão endossando uma ditadura, estão jogando seus nomes no esgoto da história. Mais uma vez. Então é importante que essa minoria, a gente fala aqui do Van Hatten, a gente fala do Príncipe, a gente fala da Zambelli, a gente fala do Sebastião, que são pessoas que são heróicas nesse sentido, de botar a sua cara a tapa, botar a sua reputação, reputação frente ao STF, né? E colocar suas vidas em jogo em nome de um princípio maior, que é a defesa de uma real democracia, em nome da defesa das pessoas que estão sendo destruídas. Pô, tem mulher condenada a 17 anos de cadeia porque estava passeando na Praça dos Três Poderes. Você tem o Clécio que morreu, sendo que a PGR pediu sua soltura, entendeu? Sem saber do que estava sendo acusado. Você tem o Bismarck, que eu falei, ficou 2 meses sem ver a luz do sol. Pessoas que estão sendo esquecidas, que estão sendo sequer lembradas pela grande mídia. Então a gente vai lembrar disso tudo que está acontecendo e pedir a devida punição de quem seja o responsável por essas arbitrariedades que a gente está sofrendo.